Hello everyone! Welcome back to our English class. Our topic for today will be the possessive adjectives and the possessive pronouns. Salve galerinha! Tudo bem com vocês? O tema da nossa videoaula assíncrona de hoje serão os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos em inglês. Então nós vamos fazer uma pequena comparação entre esses dois grupos de palavras. Nós vamos ver que em termos de sentidos eles são praticamente a mesma coisa, sendo apenas diferenciados pela função que cada um vai exercer dentro de uma oração. Beleza? Então vem comigo! Muito bem. Nessa aula que nós vamos comparar os adjetivos possessivos com os pronomes possessivos em inglês, é muito importante a gente ter bem claro na nossa mente a definição do que é um adjetivo e do que é um pronome. Como eu coloquei na colinha para vocês aqui do meu lado esquerdo, lembre-se sempre que toda vez que eu estou falando de um adjetivo em inglês, ele vai ser uma palavra que vai preceder, que vai anteceder um substantivo. Ou seja, ele vai vir antes de um substantivo. Beleza? E quando eu falo de um pronome é uma palavra que substitui um nome dentro de uma sentença, um substantivo, por exemplo. Ok? Então, tendo em mente essa diferença entre o que é um adjetivo e o que é um pronome, vai ficar muito mais fácil nós entendermos as diferenças entre possessive adjectives and possessive pronoun. Eu vou começar apresentando para vocês os possessive adjectives. Vocês podem ver eles aqui na tabelinha que aparece ao meu lado esquerdo, beleza? E como vocês podem perceber, para cada possessive adjective tem um personal pronoun por trás, Ou seja, para cada pronome pessoal, nós vamos ter um adjetivo possessivo, como vocês podem observar nessa tabela. Então, por exemplo, I é a primeira pessoa do singular, primeiro pronome pessoal. Para I, o possessive adjective é my. My. Para you, o possessive adjective é your. Your. Para he, his. His. Para she, her. Her. E aqui presta atenção, que a pronúncia do her, ele tem mesmo mais esse som puxado para o A do que para o E, tá? Porque se nós falamos hair, fica muito parecido com cabelo em inglês, e não é esse o objetivo. Então, se nós queremos dizer o pronome possessivo, o adjetivo possessivo em inglês, nós vamos utilizar her, ok? Her. Para it, o meu adjetivo possessivo por trás é it, ok? Só coloco o Szinho ali na frente. Para we, our. Our. Para you, your. And, finalmente, para they, nós utilizamos their. Their. Lembrem que o som do TH é feito com a língua tocando nos incisivos superiores, ok? Já falei que os incisivos são esses dentes aqui da frente, beleza? E também é importante lembrar que esses possessive adjectives, eles significam os pronomes possessivos em inglês. Meu, minha, seu, sua, dele, dela, dele, dela pro it, como é um pronome neutro, nosso, nossa, seus, suas, deles, delas, ok? Então esse é o significado de cada uma das palavras que vocês viram na tabelinha ali, na coluna dos possessive adjectives. E a gente vai ver agora alguns exemplos de uso, porque eu falei para vocês, ok, tem diferença entre possessive adjective e possessive pronoun, e a gente vai ver começar a entender um pouquinho agora essas diferenças, beleza? Acompanhem comigo os exemplos que estão aparecendo aqui no meu lado esquerdo. O primeiro dele,
This is my bag. Veja bem que my bag estão destacados, né, respectivamente nas cores vermelho e azul. Isso é para mostrar para vocês, né, o papel de cada uma dessas palavras dentro dessa oração, para ajudar vocês a entenderem a diferença entre possessive adjective and possessive pronoun, ok? Nesses exemplos todos que vocês estão vendo aí, né, nós estamos falando de possessive adjective. Reconheça, né, tente identificar o padrão. Então, this is my bag. Veja bem que my é o pronome, né, possessivo que está por trás, né, da pessoa eu, né, quer dizer minha, e bag é o substantivo. Perceba que ele respeita aquela regra que eu falei para vocês, né, que o adjetivo ele vem antes do substantivo. Então eu tenho my, né, o possessive adjective, e bag, que é um noun, é um substantivo. Ou seja, my está vindo antes do substantivo. Por isso, né, nessa oração ele vai ter a função de ser um adjetivo possessivo. No exemplo, that is their house, acontece a mesma coisa. Veja bem que o there é o meu possessive adjective nessa sentença e ele está vindo antes de house, que é um substantivo. O nosso último exemplo, né? That's our car. A mesma coisa acontece, o mesmo padrão se repete. Our é o meu possessive adjective que está antecedendo o substantivo car, né? Que é o nome do veículo automotivo e tudo mais, não é verdade? Então, my car, my possessive adjective, ok? Muito bem, chegou a hora de nós falarmos um pouquinho sobre os possessive pronouns, ou pronomes possessivos de fato. Como eu já disse anteriormente, a gente percebe que em termos de sentido, eles querem dizer a mesma coisa que os possessive adjectives. A única coisa que vai diferenciá-los de um possessive adjective é a função que ele está exercendo dentro daquela sentença. Nessa tabela aqui vocês conseguem ver, né, todos os possessive pronouns que temos, e no inglês, né, obviamente. E da mesma forma que os possessive adjectives, vocês percebam que para cada pronome pessoal há um possessive pronoun. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês era para lembrar, né, que os pronomes, como eu já disse anteriormente, eles não vão, né, anteceder substantivos. Geralmente eles vão ser utilizados nos finais das sentenças e das orações, porque, como eu já disse, a função dele vai ser substituir um nome que já foi dito, para evitar, né, que o texto fique muito repetitivo. Então aqui nós temos todos eles. O primeiro, né, para I, eu utilizo mine. A pronúncia é parecida com o do possessive adjective my, mas você faz o som do N. Então, mine, mine. O segundo, yours, yours. Chamo a atenção aqui para falar para vocês que esse S não indica plural ou singular, tá? É apenas a forma, né, como o possessive pronoun é escrito. Yours. His é o terceiro, né, para a terceira pessoa do singular do sexo masculino. E se escreve, se fala igual o possessive adjective. His. Hers, para ela, né? E da mesma forma que os demais acrescenta aí esse S no final, tá? Como, né, possessive pronoun. Depois do hers, nós temos o its, que também não muda, né? Nós temos depois pro we, o ours, ours, né? Também colocando esse S aí no final. Novamente pro you, nós vamos ter yours, yours. E por último, para they, nós temos theirs, theirs. Ok? Então, esses são os possessive pronouns in English, ok? E eles, como eu falei, no português, em termos de significado, né, eles querem dizer a mesma coisa, né?
minha, meu, dele, dela, sua, enfim, whatever. A única diferença vai ser a função que essas palavras vão estar exercendo dentro da sentença. Muito bem, vamos para alguns exemplos. Aqui, né, de novo do meu lado esquerdo, né, eles estão aparecendo aí. Nós temos This ball belongs to John. Né? Então, this ball belongs to John. Ou seja, essa bola pertence ao John. So, né, então, this ball is his. Agora perceba que o his está no final da oração, né, e ele não está antes de nenhum substantivo. Por quê? Nessa sentença, ele está exercendo a função de possessive pronoun. Por quê? Porque ele está substituindo o John, né? Então, essa bola é de quem? É do John, né? Então, this ball is his. Muito bem, no nosso segundo exemplo, nós podemos ler That house belongs to Matthew and Sabrina. That house is theirs. Veja bem que, novamente, o theirs ele está atuando como um pronome possessivo, né? Um possessive pronoun. Por quê? Porque ele está substituindo Matthew and Sabrina. E notem também que, da mesma forma que o primeiro exemplo, não aparece nenhum substantivo depois de theirs. E por último, nós vamos fazer apenas uma comparação, né? Para que vocês possam ver a diferença, né, entre o possessive adjective e o possessive pronoun, né? Utilizando então duas frases, duas sentenças muito parecidas, que estão aparecendo aqui no lado esquerdo, né? Então veja bem. That bag belongs to me, so that is my bag. Nesse caso, my possessive adjective. Por quê? Porque está antecedendo bag, que é um substantivo. Agora eu também posso dizer da mesma forma, né? This bag belongs to me. This bag is mine. Agora perceba que o mine ele está no final da sentença e não tem nenhum substantivo após ele, né? Em termos de tradução, as duas frases querem dizer a mesma coisa, né? Essa bolsa é minha, essa é minha bolsa, né? Na verdade, essa é minha bolsa e essa bolsa é minha, respectivamente falando, né? Mas basicamente aqui vocês conseguem, né, talvez olhando aí na mesma tela, ver a diferença, né, de aplicação aí entre o possessive adjective e o possessive pronoun. Pois bem, galerinha, então esse era o conteúdo que eu tinha preparado para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, e procurem sempre exercitar essas coisas que nós estamos aprendendo ao longo dessas aulas, porque isso vai ajudar vocês a fixar todo esse conteúdo que a gente está, né, vendo ao longo aí dessas nossas aulas, beleza? Então espero que todos vocês estejam bem, né? E caso haja alguma dúvida, alguma coisa que não ficou muito clara, vocês sempre podem consultar, né, o material de vocês, o livro de apoio, e persistindo a dúvida, pode me mandar um e-mail, né? Como está aparecendo aqui na tela no meu lado esquerdo. Beleza? Então espero que todos vocês estejam bem e a gente se vê na próxima aula. Bye, bye!